Olá, meus amigos, tranquilo com vocês? Hoje vamos responder uma questão da UPENet, uma prova da PMPE 2016, uma prova bastante concorrida e muita gente se deu mal nessa questão. Essa foi uma das questões que cortou muita gente. Então, até hoje, a galera ainda se sente dúvida de como responder a essa questão. Não entendeu muito bem as explicações da UPE e agora eu vou estar tentando responder ela com facilidade para você. Mas antes de responder essa questão, eu aconselho você dar uma olhada. Assiste o meu vídeo de análise combinatória. Lá está explicando tudo sobre análise combinatória. Arranjo com arranjo, permutação com repetição, permutação circular, combinação, tá? Tem tudo. É completa a aula, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tá certo? Olha só, diz assim, é uma questão que diz: um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões com 4 oficiais e 2 soldados. Sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer, qual é o número de comissões que participa o oficial A e não participa o soldado B? Então veja que ele inclui alguém e exclui alguém. Então esse tipo de questão é uma análise, né? Você vai ter que interpretar, saber interpretar. E saber também a diferença entre arranjo, permutação, combinação. Tranquilo? Então vamos entender aos poucos, tá? Olha só. Primeira coisa que ele disse, que são um total de 8 oficiais e 4 soldados. Então vejam só, nós teremos um total de 8 oficiais mais 4 soldados. Pronto. Esse é o total, né? Pronto. Nós temos um total de 8 oficiais e 4 soldados. Pronto. Beleza. Aí depois ele diz: para analisar os processos, formam-se comissões com 4 oficiais e 2 soldados exatamente. Então vou fazer aqui as comissões aqui, olha. Pronto, teremos 4 oficiais. 1, 2, 3, 4 oficiais. Esses são os oficiais. Pronto, agora vamos fazer a comissão agora com 2 soldados apenas. Então vou fazer de azul a comissão dos soldados. Pronto, essa é a comissão dos soldados de azul e de vermelho a dos oficiais. Então olha só, sendo A um oficial qualquer e B um soldado qualquer, então A está para o oficial e B para o soldado, qual o número de comissões que participa o oficial A, tá? E não participa o soldado B? Então vamos lá. Diz assim: tem que participar o oficial A. Então, se o oficial A participa, vamos colocar ele aqui, ó. Então, ele vai estar ali já. Ele já faz parte da comissão. Ele disse que não participa o soldado B. Cuidado. Pronto. Vejam só. O total são 8 oficiais, mas note que o A já está aqui, ó. Então, se o A já está lá, você não vai mais incluir ele. Ficaram quantos oficiais? Apenas 7 oficiais, porque o A já está incluso na equipe da comissão. Agora nós temos o soldado B, o soldado, aliás, né? Aí ele disse o seguinte: e não participa o soldado B, então o soldado B não entra mais. Como o soldado B não entra mais, veja que agora não vai ficar mais 4 soldados, agora vai ficar apenas 3 soldados. Por que vai ficar apenas 3 soldados? Porque o soldado B não participa dessa comissão. Então a gente só vai poder contar com 3 soldados. Só dispõe disso. Agora veja só, a gente vai ter que analisar se isso é uma questão de permutação, arranjo ou combinação, tá? E olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar se conserva ou se altera a comissão. Por exemplo, se eu fizer assim uma comissão com A, B e C, se eu fizer uma comissão com A, B e C, uma comissão com C, B e A, estou no aleatório falando nomes de policiais, por exemplo, de soldados, né? Com 3 soldados apenas, com A, B e C. Então, A, B, C, C, B, A, você vai entender
que lá na aula eu explico que grupos, no geral, elas sempre tratam de combinações. Por quê? Você vai fazer a pergunta se conserva ou se altera a ordem. Tanto faz, essa é uma mesma comissão, ABC como CBA. Então ela vai permanecer a mesma comissão, não muda. Então, portanto, vai ser um caso de combinação. Tá? Essas questões que envolvem comissões, grupos de pessoas, tá? No geral, elas são questões de combinações, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou precisar calcular uma combinação de quantos elementos, meu amigo? É simples, eu disse a vocês, são quantos oficiais? São apenas 7 oficiais. Então a comissão de 7 oficiais para quantas vagas? Apenas 3. Então vai ser uma comissão de 7 oficiais tomados 3 a 3. Ok? Isso para os oficiais. E para os soldados, eu vou precisar calcular o quê? Uma comissão de quantos soldados? Eu disse, ó, restaram apenas 3 soldados. Então vai ser uma comissão, né, de 3 soldados. Então uma combinação, porque é um grupo, de quantos soldados? 3 soldados. Para quantas vagas? Isso mesmo, 2 vagas. Então a comissão, né, eu vou fazer uma comissão com apenas 3 soldados participando, né, concorrendo a essas 2 vagas. Ou seja, uma combinação de 3 elementos tomados 2 a 2. Tá bom? Vamos calcular uma combinação. A gente pode utilizar a fórmula, mas aí eu já explico lá no vídeo uma forma bem resumida, né, de fazer. É um macete para responder combinação. Olha só, vamos fazer uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Primeira coisa que você vai fazer faz a divisão, né? Aqui embaixo você coloca o 3 em forma de fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Em cima você vai colocar o 7 como forma de arranjo. Então a combinação é uma ideia de quê? De um arranjo com o fatorial embaixo, ou seja, um arranjo sobre uma permutação. 7 vezes 6 vezes 5. Para por aí, tá? Vamos simplificar ela. Olha só. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então 6 dividido por 6 é 1. E agora só ficamos com 7 vezes 5. E 7 vezes 5, 35. Joia, já fizemos essa primeira combinação. Então a combinação dos oficiais, temos 35 opções para dispor dos oficiais. E vamos fazer agora a combinação de 3 soldados tomados 2 a 2. Então, joia, vamos a ela. Ao todo, nós temos que colocar o 2 vezes 1 embaixo, em cima, 3 vezes 2. Ok? Então, ó, 2 dividido por 2 é 1. Fiquei simplesmente com o 3. E agora, eu já explico lá na aula também, né? Pela ideia do princípio fundamental da contagem, né? Que nós precisamos de quê? Um oficial e soldados, né? 4 oficiais e 2 soldados, esse E você vai multiplicar, tá certo? Como eu digo, o E multiplica e o O soma, são processos mnemônicos, tá certo? Então isso vai ajudar bastante você a responder as questões de análise combinatória e também probabilidade, tranquilo? Então olha só, a gente simplesmente vai multiplicar 35 vezes 3. Isso dará 105 e será a nossa resposta na letra A. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e é isso aí, rumo à aprovação. Até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.